Olá, boa noite, gente. Vamos dar início aqui à nossa terceira aula de literatura. Tive um probleminha aqui, mas acabei de resolver. Então o procedimento vai ser o mesmo. É importante salientar que as atividades serão aplicadas. Serão 8 aulas, nós já estamos na nossa terceira aula. E quero dizer que na próxima aula, que será a quarta aula de literatura, a gente vai trabalhar com alguns clássicos da literatura. A gente viu o apanhado geral do que é literatura, né? Hoje a gente vai finalizar essa parte. E na próxima semana eu vou escolher um clássico da literatura, ou do realismo, ou do romantismo, para a gente poder trabalhar em cima de textos. E esses textos serão trabalhados com leitura, interpretação, e depois a gente, no final, trabalha com uma atividade. Ok? Então, aqui nessa primeira parte, vocês estão vendo aí que a atividade não, é a nossa terceira aula de literatura, bloco 3. Então aqui a gente vai trabalhar a questão do pré-modernismo. A época que trata do realismo e o modernismo é conhecida de pré-modernismo. Porque apesar de não haver um domínio de uma única linha literária, era possível perceber outras manifestações iniciais do modernismo. Os escritores de autorias literárias mais conhecidos desse período foram Monteiro Lobato, Limas Barreto e o poeta Augusto dos Anjos. Alguns críticos consideram textos do realismo como sendo também pré-modernistas, como é o caso de Os Sertões de Euclides da Cunha, que a gente até comentou na segunda aula de literatura. E Euclides da Cunha é justamente um escritor literário realista, né? Ele trata sobre os sertões, inclusive a Guerra de Canudos. Então, no advento da Semana de Arte Moderna, do ano de 1922, inicia o chamado modernismo, sendo uma corrente que surgiu quase em todas as artes, não só na literatura. Os autores modernistas alinhavam as ideias nacionalistas com as influências adquiridas do mundo europeu, como o surrealismo. Assim, o folclore brasileiro é algo muito presente nas obras do pensamento modernista, que marca a presença indígena e dos afrodescendentes, ou seja, daqueles que eram trazidos da África, inclusive foram tornados escravos aqui no Brasil, né? Então, nesse período, nós temos o Oswaldo de Andrade, que publica o Manifesto Antropófago, que defende que o Brasil precisa comer a cultura europeia, ou seja, deve se apropriar, né? Se apropriar, mas no sentido de superar a cultura estrangeira. E no processo digestivo, produzir uma cultura que venha a nascer no próprio Brasil, ou seja, desenvolver uma cultura nascida no nosso próprio país. Essa era a visão da época em relação a esse manifesto, chama de antropófago. Um outro autor importante, significativo, do modernismo foi Mário de Andrade, que realizou escritos sobre a saga do maior anti-herói brasileiro, o Macunaíma. Esses escritos literários eram marcados principalmente pelo experimento na linguagem e uma análise consciente e crítica sobre a esfera social. Na esfera poética se encontram Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Murilo e Carlos Drummond de Andrade.
Posteriormente, o modernismo incorpora uma postura mais séria no que diz respeito às relações políticas, sociais e econômicas do país. Então nós temos os autores relacionados a esse tipo de escrita. Jorge Amado, Raquel de Queiroz, que é cearense, José Lins e Érico Veríssimo. No regionalismo é firmado com Graciliano Ramos, Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles, que fazem uma prosa que se volta ao psicológico e introspectivo. No campo poético surge Cecília Meirelles, João Cabral de Melo, Neto e Ledo Ivo. Dando continuidade, nós temos aqui na contemporaneidade. Quando se fala de contemporaneidade, nós estamos falando do nosso mundo atual, da nossa realidade. No caso aqui, a contemporaneidade, né? Então nós temos com o modernismo, os estilos foram se multiplicando, ficando impossível delimitar a literatura brasileira como uma unidade característica. Na literatura contemporânea, surge na prosa autores como Rubem Fonseca, Sérgio Santana, Murilo Rubião, Otto Lara Rezende, Fernando Sabino, Dalton, Carlos Heitor, Moacir, João Baldo Ribeiro, Luiz Vilela, Ariano Suassuna, Pedro Nava, Raduan Nassar, Ignácio Loyola Brandão, João Gilberto Noll, Cristóvão Tessa e Milton Aton. Na esfera poética dessa época, existem os autores contemporâneos significativos, Manuel de Barros, Adélia Prado e Ferreira Goulart. Na literatura europeia, a maior parte das escolas literárias brasileiras se ligavam paralelamente com esses movimentos da Europa. Há ainda outros autores e características das escolas literárias europeias. Então nós temos o trovadorismo, movimento poético da Idade Média. Esse foi o primeiro movimento de língua portuguesa, conhecido pelo nome de cantigas. As obras dos trovadores eram tocadas e cantadas, e se dividiam entre cantigas. As obras dos trovadores eram tocadas e se dividiam entre cantorias que falavam de amor, de amigos e de escárnio e de maledicências, que é o maldizer. No campo do humanismo, nós temos essa corrente de pensamento que nasce no século XIV e se estende até o renascentismo. Os textos literários desse período se aliam à filosofia do humanismo em outras áreas, apontando os seres humanos como o centro do mundo. Nesse viés literário surgem as prosas doutrinárias, dirigidas à nobreza, e as poesias realizadas pelos fidalgos. Então, quando se trata de humanismo, vai tratar aqui, no caso, do ser humano como centro, né? O ser humano como algo importante, como algo desenvolvido, que pode pensar, criar, transformar, mas sempre voltado para a visão racional, a razão humana. Nós, no classicismo, temos acontece dentro do universo do Renascimento. O classicismo surge dentro do Renascimento, na região da Itália, inclusive, né? Sua caracterização se acentuava no nacionalismo e, no entanto, o equilíbrio que aglutina as expressões sentimentalistas
e a razão. A forma é algo muito importante para essa escola. Visa sempre a perfeição estética, principalmente na área poética, que contava com um conjunto bem extenso de regras que apontavam como os versos deveriam ser escritos. Então há uma preocupação na organização textual, aplicando uma escrita bem elaborada. E também foi um momento de se destacar o sentimento humano e tratando também sobre o equilíbrio, a razão humana. Isso foi muito bem aplicado dentro de textos poéticos, em versos, escritos nesse sentido. Aí nós temos o Barroco, falando do Barroco aqui mais uma vez. O Barroco surge devido ao declínio do renascentismo. Então, com a queda do renascentismo, surge o Barroco. A linguagem aprimorada é a sua principal característica formal, com aplicação ampla das figuras de linguagem. As temáticas são o confronto entre o antropocentrismo e o teocentrismo, a religiosidade medieval e o paganismo da época. Então, quando a gente fala de antropocentrismo, nós estamos falando do ser humano, né? E centrismo, o ser humano como centro. Aqui, nessa nova visão, vai entrar em conflito com o teocentrismo. Teo quer dizer Deus e centrismo quer dizer centro. Então, quando você coloca a partir dessa concepção que o homem é o centro do universo, então ele vai bater de frente com a teoria do teocentrismo, que apontava Deus como o centro de tudo, né? Então, com o antropocentrismo, o ser humano, o homem, né? Quando falo de homem, relaciona à humanidade. Então, essa visão, essa ideologia do período vai colocar no antropocentrismo o homem como centro de tudo, não o teocentrismo. E claro, isso vai gerar uma série de divergências, né? De oposições, conflitos, devido a essa nova forma de pensar. Isso ocorreu, claro, no período medieval também, né? Que o teocentrismo era muito ligado àquele período do medievo. Aí nós temos o paganismo. O paganismo era uma série de religiões tradicionais de vários povos, de várias regiões do globo. Então, quando surge o teocentrismo, essas religiões foram taxadas de bruxaria e não eram aceitas. Aí foi chamado de paganismo, né? Por isso o termo pagão. Mas na realidade eram a forma das pessoas cultuarem a natureza, sua forma de perceber Deus dentro das suas tradições. Aí nós temos aqui o romantismo. Essa escola de pensamento é oposição ao classicismo, ou seja, quando se fala de oposição, está dizendo que ela é contrária, né, ao classicismo e ao racionalismo. O sentimentalismo nas narrações dá condições para originar a uma prosa com figuras idealizadas do amor, da mulher e da pátria. Na Alemanha existe um autor chamado Johann von Goethe, com o romance Os Sofrimentos do Jovem Werther, que foi um livro que esse escritor escreveu. E o apelo popular do livro era tanto que chegou a ocorrer uma onda de suicídio entre os jovens leitores que buscavam imitar o desfecho do personagem principal da obra. Na poesia destaca-se o ultrarromântico Lord Byron. Então, na época, quando esse livro foi lançado,
As pessoas que liam esse livro ficavam tão presas a essa leitura, tão bitoladas a essa leitura, que ocorreu uma onda de suicídio na Europa devido à leitura desse livro. É por isso que eu sempre digo que toda leitura ela deve ser feita, mas ela deve ser feita com um olhar claro, racional e equilibrado, né? Porque nem tudo que você lê você deve absorver. Você absorve aquilo que é importante, aquilo que é positivo e de qualidade para a sua vida. Mas se você mergulhar numa leitura ou em qualquer outra situação da vida de forma emocional, você pode sofrer emoções tão profundas que pode chegar a essa situação que nem chegou esses jovens na Europa e de outras regiões da Europa, que devido à profundidade da leitura e à emoção tão forte que tiveram com o livro, cometeram suicídio. Isso baseado em fatos reais. Então nós temos agora aqui o realismo. O realismo e o naturalismo se encontram com as tendências filosóficas do positivismo, relatando a realidade com fidelidade. Nesse período, o ambiente relacionado à cidade passa a ser muito mais valorado, ou seja, valorizado, que o campo, enquanto as convenções sociais são desafiadas pelo pessimismo, que nessa forma de expressar a literatura, a linguagem deixa de ser sofisticada, passando a ser clara e limpa. Obras que ficaram conhecidas dessa época são Madame Bovary, de Gustave Flaubert, e A Comédia Humana, de Honoré, de Balzac. O parnasianismo é contemporâneo do realismo e do naturalismo, mas acontece principalmente na poesia. Poetas importantes como Théophile, François Copper e Hunter Quintal. Então o positivismo, nesse período realista, ele vai tratar de uma forma mais aberta e mais declarada sobre a realidade da época, inclusive tratando sobre a sociedade, os problemas sociais, e claro, também havia uma visão muito pessimista em relação à sociedade, inclusive quando se trata de mudanças, Esses pensadores, eles não tinham muita visão de que no futuro seria melhor. Esses problemas poderiam se repetir. Aí nós temos aqui o simbolismo. Ele surge para se contrapor ao realismo. O realismo é justamente mostrar a realidade. É uma visão de mostrar o que está acontecendo, de fato. E do parnasianismo. Por esta condição é visto, portanto, como uma forma de neorromantismo. Essa escola literária ocorre especificamente na França, com o poeta Charles Baudelaire e seus seguidores. Aí nós temos aqui o modernismo, surge no começo do século XX. Alguns escritores romperam com o tradicionalismo e iniciaram uma revolução estética na literatura, ou seja, trazendo uma escrita mais sofisticada, mais rebuscada da literatura. Então o modernismo defende a liberdade da linguagem e ao experimento e passa a se espalhar pelo mundo todo. Autores que se destacaram nesse período, inclusive na poesia, como Walt Whitman, Exa Pound, William Carlos Williams, Eliot Federico e Garcia Lorca. Fernando Pessoa, na prosa, com Franz Kafka, William Faulkner, James Joyce, Lawrence, quanto no drama, com Bertolt Brecht e Samuel Beckett.
Aí nós temos aqui um vocabulário. Esse vocabulário vai falar sobre desarraigar, significa arrancar, como se você arrancasse uma árvore pela raiz. Ou seja, no segundo ponto 2, tirar a pessoa de determinado lugar à força. Introspectivo, em que se examina o próprio íntimo, os sentimentos, as reações, etc. Aí nós temos aqui escárnio, que significa o que é feito ou dito com intenção de provocar riso ou hilaridade acerca de alguém, ou algo, caçoada, troca, zombaria, desfazer de uma pessoa. Né? No ponto 2, atitude ou manifestação ostensiva de desprezo, né? Desdém, menosprezo, por vezes indignada. Maldizer, dirigir precauções contra amaldiçoar, imprecar, praguejar, desacreditar alguém, né? Difamar. Fidalgo, concernente a pertencente a ou próprio de fidalguia ou fidalgo, que denota generosidade, nobreza, liberdade. Rebuscado, muito procurado, buscando com afinco, bastante aprimorado, esmerado, requintado. Esmerado, quando ele fala, é aquilo que é feito com muita perfeição, muita dedicação, muita disciplina. Paganismo é o conjunto dos não batizados. Gentilidade, gentilismo. Religião, que se cultuam muitos deuses. Etnicismo, gentilidade, gentilismo e politeísmo. Quando fala de politeísmo, está falando de vários deuses. São aqueles povos que na sua cultura têm a visão de cultuar vários deuses. Aí na nossa atividade de literatura, que é o nosso reforço de aprendizagem, é importante que no final de cada leitura seja sempre apontada uma atividade, que é justamente depois do entendimento da aula, você tem a aula para poder entender o que foi dado, e a atividade é justamente para você treinar o seu conhecimento. O seu aprendizado, ele vai se dar a partir do momento que você passa a exercer a atividade. Então, só lembrando, você tem a aula para poder entender o que foi dado, compreender, né? E você só vai aprender a partir do momento que vai exercitar aquilo que foi explicado. Então, na nossa observação aqui, dessa aula do bloco 3, todas as respostas, todas as questões, elas estão nos slides e deverão ser respondidas todas elas com base nessa aula de número 3, assim como foi as outras aulas. Então, na primeira questão, nós temos como são conhecidos o modernismo e o realismo. Você vai lá na parte que fala sobre modernismo e realismo e você vai comentar essa primeira questão. Questão de número 2. Quais foram os escritores relacionados ao modernismo e o realismo? Então essas questões elas estão seguidas uma da outra no texto do slide. Lembrando que esse questionário ele te dá um poder de escrita e dá também um poder de entendimento do que foi falado nas aulas anteriores. Questão de número 3. Explique sobre a Semana de Arte Moderna. Você vai falar o que foi isso, relacionado à arte moderna. Você vai comentar. Se puder comentar com as suas palavras, melhor ainda, como se estivesse produzindo o texto, mas sem fugir do assunto, porque aí te dá até um suporte para que você tenha condição de desenvolver literaturas, né? Por exemplo, através de redações. No caso aí você vai escrever um pequeno parágrafo. Quando eu falo comentar,
É você falar sobre o assunto sem fugir dele. Claro, com base no texto, sem fugir do texto. Questão 4. Aponte os nomes dos escritores do período da arte moderna. Você vai falar sobre eles, quem são eles. O que ocorreu com o modernismo e os seus estilos. Mesma coisa, você vai comentar. Questão número 6. Quais foram os autores da literatura contemporânea, da nossa contemporaneidade. Questão 7. O que foi o trovadorismo, você vai comentar. Questão 8. O que foi o humanismo, você vai explicar o que foi isso. Questão 9. O que o modernismo defende, você vai explicar também, com base no texto. E quais foram os autores poetas que se destacaram no modernismo. Aí você vai comentar. Aí no final aqui, eu tenho uma frase de minha autoria que diz o seguinte: a leitura é tão importante quanto a escrita. Ou seja, a partir do momento que você lê, a pessoa que lê, por mais que ela não goste, mas a leitura ela vai te dando a capacidade de desenvolvimento neural, intelectual, ou seja, cerebral. A pessoa que lê muito, ela se torna mais inteligente e com a capacidade de observação, de análise, de escrita e de desenvolvimento textual. Por isso a importância de você ler. Ler muito. E claro, né? Quando você lê muito, você tem uma boa escrita, você não se perde muito com as palavras. Então, por isso a questão de dizer que a leitura é tão importante quanto a escrita, né? Se não fosse as leituras, não havia a condição também de desenvolver uma boa escrita. Por exemplo, quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, que é o conhecido Enem, para você fazer o Enem, você tem que ter uma boa preparação, inclusive na questão do português, porque a questão da prova do Enem não está só relacionada à matemática, não está relacionado só às ciências biológicas, exatas e ciências humanas. Você tem que ter também uma boa leitura, né? Você tem que ter uma visão de entender que para fazer uma boa redação, que é uma das pontuações também de fundamental importância do Enem, é a redação. Eu estou falando de Enem aqui no caso, porque tudo que a gente viu aqui sobre literatura, desde a primeira aula até a terceira aula, são temas que geralmente caem na prova do Enem. Então, se você tiver condição de ler todas as literaturas relacionadas ao conhecimento literário brasileiro, é de fundamental importância. Por exemplo, é muito comum que o Enem venha cobrar sobre Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis, que também foi um grande escritor, que a gente já falou sobre ele aí, escritor realista, Rubem Braga, Aloysio Azevedo, Ferreira Goulart, Oswaldo de Andrade, Luiz Fernando Veríssimo, João Cabral de Melo Neto, Guimarães Rosa, Monteiro Lobato, Mário de Andrade, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Euclides da Cunha, né? E tem outros, né? Claro que tem outros, inclusive José de Alencar, né? Que é o cearense, que fala sobre a questão da paisagem, questão indianista, né? Então é importante que essa aula que vocês estão tendo, eu sempre falo isso, não é só para você terminar, por mais que você tenha essa visão, né? Não é só você terminar e ter um diploma. A questão é você ter o conhecimento, se apropriar desse conhecimento, desenvolver de fato a propriedade intelectual, e é importante que vocês escutem esses áudios, não é só pegar a atividade e correr logo para a atividade, para querer terminar a atividade, assim você não aprende.
é escutar o áudio, escrever, se possível, né? Que isso é importante, porque quando você escreve, você fixa mais o conhecimento, para que você venha desenvolver uma capacidade de aluno profissional, estudante profissional, aliás, né? Então, a pessoa que tem esse hábito da leitura, e se não tem, começar a ter, essas literaturas, elas são fáceis, né? Você pode até procurar na internet para ler. Também tem audiolivro. Tem pessoas que não têm muito tempo para ler, dependendo do trabalho, mas num tempinho que você tiver, você pode ver um áudio, né? Tem muitos livros que foram transformados em audiolivro na internet, que é de domínio público, qualquer um pode escutar. Então é isso, gente. Essa aula agora do final que eu digo, dessa terceira aula, foi mais um apanhado geral, né, do que a gente já tinha visto já nas primeiras aulas. Mas na próxima aula, eu vou, só repetindo, eu vou pegar um desses autores, um ou dois, que a gente vai ter mais. A gente teve 3 aulas, né? A gente vai ter mais. São 8 aulas no total. E a gente vai trabalhar em cima de textos, na tentativa de desenvolver a leitura, inclusive vocês vão ler, né? Claro, está sendo feito. E vão tentar responder da mesma forma. Eu quero só deixar claro que esse questionário que está sendo passado, isso aí vale como pontuação. E é também de fundamental importância no processo da aprendizagem. Quando você está fazendo uma prova de marcar, certo que ela tem a sua importância também, mas escrever, tentar identificar dentro do texto a resposta também é interessante. Certo? Eu vou ficar trabalhando mais assim com vocês, porque vejo como algo mais eficiente, mais eficaz nesse sentido. Justamente o questionário, ele obriga você a pesquisar dentro do texto, né? Ele obriga você a rever dentro do texto o que a gente já estudou, que a gente já trabalhou diante da fala, né? Então você escuta o áudio e dentro do texto você vai buscar a resposta de acordo com a pergunta. Então isso é muito importante, pessoal. Muito importante mesmo. Então, só aqui fazendo um breve comentário, as aulas anteriores, é importante que vocês dê ênfase à resolução das questões, leve isso mais a sério, até para não acumular demais, porque durante as outras atividades que virão, que são mais atividades, e a pontuação que vai ser somada no final justamente é a pontuação com base no que foi respondido, né? Eu vou trabalhar em cima disso. Então, é de fundamental importância que vocês procurem valorizar esse momento que está sendo dado, para que vocês consigam identificar, tá bom? A resposta. E a partir daí, vocês atingir a pontuação devida. Tá certo, pessoal? Então, eu vou dar o stop aqui. E até a próxima aula. Boa noite a todos.